Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para falar de Coritiba e Amazonas pela Série B. Mais uma rodada começando, a última do primeiro turno. Vou ser direto ao ponto, vou falar do Amazonas, vou falar do Coritiba, provável escalação, então fica no vídeo. Aqui tem futebol e muita comédia também no Shorts. E falo de Coritiba, falo de Série B e futebol em geral. E até de Fórmula 1 tô palpitando aí. Então fique no canal, deixa o seu like, ajuda demais. Vamos diretamente aqui para a classificação do Campeonato Brasileiro. Coritiba tá lá em cima com 34 pontos e vou dizer só dos dois, tá? E o Amazonas lá embaixo em 18º com 18 pontos. O Amazonas que vive altos e baixos, mas fez bons jogos nessa Série B. O Coritiba tem que abrir o olho, não pode entrar mole, não pode falhar como falhou contra o Paysandu. E o Coritiba chegou devagar e tomou um atraso do Paysandu, que estava melhorando muito, e o Paysandu, inclusive, que jogou contra esse Amazonas na última rodada, e já vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Coritiba e Amazonas têm um histórico que é de uma vitória para cada lado. Coritiba, os únicos dois jogos dos dois clubes foram na Série B do ano passado. Coritiba, primeiro turno, 3-1 em casa, e fora de casa perdeu pro Amazonas, tá? Então tem que abrir o olho contra esse Amazonas. Últimos jogos aqui do Amazonas, tá? E é aí que aonde eu quero chegar. Há 5 jogos atrás, o Novo Horizontino 1, Amazonas 1. Esse tipo de jogo é muito comum na Série B, ainda mais com times lá de baixo. Coritiba não pode perder pontos para o Amazonas. E com todo respeito à equipe do Amazonas, o Coritiba não pode perder ponto para nenhuma equipe dentro de casa. Então, independente se é o Amazonas ou qualquer outro time. O Coritiba vem de uma derrota dentro de casa, então precisa vencer o Amazonas. Não tem negócio, não tem negócio. E tem que cuidar, porque se entrar devagar, como entrou com o Paysandu, tem chance de perder o jogo, tem chance de empatar o jogo, e não pode. Os últimos 5 jogos, Novo Horizontino 1, Amazonas 1, Amazonas 0, Atlético Paranaense 1, esse jogo foi horroroso. Cuiabá 3, Amazonas 1, Amazonas 3, Botafogo de São Paulo 1, tem que abrir o olho, e Amazonas 1, Paysandu 1. Agora vamos falar sobre os últimos 2 jogos. O Amazonas jogou muita bola contra o Botafogo de São Paulo. Claro, é difícil a gente falar muita bola nessa Série B, mas fez 3 gols num time que não costuma ser vazado, que é o Botafogo de São Paulo, pelo menos nos últimos jogos com o Alan Al, estava com uma defesa muito forte, e o Amazonas empatou com o Paysandu. Esse tem um asterisco aí, porque o Paysandu teve um jogador expulso no primeiro tempo, uma expulsão duvidosa, e ainda fez um gol contra. Pelo menos está assinalado lá como contra. Eu não consegui assistir esse jogo inteiro, mas o Paysandu acabou sendo prejudicado ali. Muita gente veio me contar, foi expulsão, foi errado, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Eu realmente não vi, então eu não posso opinar sobre, mas pelo menos duvidosa foi, e o Paysandu empatou com o Amazonas, o mesmo Paysandu que veio aqui no Couto Pereira e ganhou bem. Tem que abrir o olho com o Amazonas. Por quê? Porque qualquer time na Série B, se você entrar mole, entrar desconcentrado, você pode perder o jogo. Pode perder o jogo. E Coritiba não pode perder o jogo. Então, assim, Coritiba tem que levar muito a sério. E agora a gente vai para os jogos do Coritiba aqui. Coritiba fez um bom jogo na Arena da Baixada, não foi excelente, mas foi um bom jogo, 1-0 no Atletiba. Fez um bom jogo contra o Volta Redonda. Teve gente que reclamou porque o Volta Redonda atacou muito no segundo tempo, né? Mas quando você tá com 2-0 no placar, é normal você marcar mais. Aí vem 3 jogos horrorosos do Coritiba. Contra o CRB foi horroroso, mesmo assim teve vitória, teve sorte. Contra a Paysandu, o jogo foi horroroso do Coritiba, essa é a verdade. O Paysandu jogou muito mais bola, o Paysandu mereceu ganhar no Couto Pereira, o Coritiba falhou, o Paysandu fez gol no erro do Coritiba e jogou muito mal. Não tem muito o que falar, jogou em todos os aspectos. Não sei se entrou mole, talvez tenha entrado mole. Não faltou raça, a gente vê os jogadores correndo o tempo todo, mas falhou demais e não pode na Série B. E aí o último jogo contra o Atlético, que também o Coritiba poderia ter perdido esse jogo. Poderia ter ganho? Poderia, mas poderia ter perdido também contra o Atlético. Então o Coritiba vem de 3 jogos ruins, por mais que um foi um empate e uma vitória. Os últimos 3 jogos foram bem abaixo, tá? Mas não muito distante do estilo de jogo, que não é de atacar tanto, mas o Coritiba nos últimos 3 jogos foi bem atacado e deu uma preocupação ali em relação à defesa. Provável Amazonas, vou falar primeiro Amazonas e daqui a pouco eu vou falar do Coritiba porque tem uns detalhes a acrescentar. Renan, Carlos Acapo, Bruno Ramires, Rafael Vitor e Fabiano. Eric, Larry Vasquez,
Gabriel Domingos, Diego Torres, Joaquim Torres, Kevin Ramires e Henrique, que é o Henrique Almeida, tá? Henrique Almeida que já foi no Coritiba, técnico Márcio Zanardi. E vamos para o provável Coritiba. Antes do provável Coritiba, quero deixar bem claro aqui, minha opinião. Coritiba não pode pensar em perder para o Amazonas. E não é ser soberbo. O Coritiba tem que entrar como se fosse final. Esse é jogo importantíssimo. Precisa recuperar confiança, precisa recuperar... precisa fazer uma boa apresentação na frente da torcida. O Coritiba precisa jogar mais. O Coritiba precisa, é obrigação do Coritiba ganhar do Amazonas. Em muitos vídeos ainda falava, não, esse jogo o empate tá bom. Não, esse jogo o empate é horroroso. Esse jogo o empate é derrota pro Coritiba. E derrota, então, de ligar vários sinais de alerta. Porque assim, o Coritiba é normal que oscilasse em algum momento, já oscilou, mas precisa voltar a vencer e jogar bem para sua torcida. Digo que vencer é muito mais importante que jogar bem, mas o desempenho é importante também nessa partida. E o Coritiba, a princípio, pode ter mudanças, inclusive por ter 2 jogos ruins, tá? O Coritiba pode ter mudanças. Mas vamos lá. Pedro Morisco no gol, Alex Silva ou Zeca na direita. Eu acredito que vai ser o Alex Silva. Eu colocaria o Alex Silva na direita, Maicon e Jaci. E Bruno Melo na esquerda. Já como volante, Machado, Sebastião Gomes e Josué, que a gente já sabe. E lá na frente, Lucas Ronier, Yuri Castilho ou Clayson e Gustavo Coutinho. E agora eu quero falar algo importante. Até agora, nem Yuri Castilho nem Clayson mostraram quase nada. Essa é a verdade. Não mostraram. Não mostraram que vieram, não vingaram ainda. Então, se tiver em boas condições físicas, eu poderia experimentar até o Everaldo ali. O Everaldo no começo do ano fez partidas interessantes, também não fez grandes jogos, é verdade. Mas será que não merece o Everaldo uma chance na esquerda ali? Eu colocaria. Sim, pode ser que o Yuri Castilho calhe a nossa boca, a gente gostou da contratação dele, mas até agora não jogou. Ele teve uma assistência, mas pouco mostrou no Coritiba. E o Clayson a mesma coisa. O seu Clayson teve 2 oportunidades seguidas aí, fora as que já entravam no segundo tempo, e não mostrou. E a gente pediu o Clayson porque parecia que ele dava alguma dinâmica diferente no segundo tempo, mas como titular não funcionou. Eu acredito muito mais ele com uma válvula de escape pro segundo tempo. Então eu iria com o Everaldo ali. E lá na frente é sempre aquilo, a gente não sabe quem vai. Gustavo Coutinho ou De La Torre. E eu não vou culpar, porque assim, a bola chega pouco. Então, o Coutinho tem 3 gols, o De La Torre tem 2, mas os dois também precisam jogar mais, obviamente, estão devendo, mas também não dá para dizer porque a bola chega pouco neles, eles têm poucas oportunidades e o Coritiba precisa conseguir jogar mais. Precisa mexer, pode ser um esquema diferente, alguma coisa precisa ser feita, o Coritiba precisa jogar mais, não pode ser um esquema manjado, que é como tem acontecido. E aí, torcedor, o que você acha desse jogo? Coritiba tem a obrigação de ganhar, não tem? Quem você colocaria? Quem seriam os seus 11? Comenta aqui. É muito importante seu comentário, eu vejo todos, comento com vocês e eu espero que vocês estejam curtindo os vídeos do canal. Aqui eu falo de notícia e também comédia e eu espero que vocês curtam os vídeos. Deixe seu comentário, é muito importante para o meu crescimento. Se você quiser ser membro do canal, os membros podem fazer comentários e eu vou soltar aqui nos vídeos, tá? E deixa o like que ajuda demais. Tamo junto!